Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre os principais indicadores, né? IPCA, CDI, IMAB e IFIX. E essa análise vai ser um período de 2 anos, tá? Gráficos dinâmicos. Mas além disso, eu fiz um levantamento para 5 e para 7 anos. E eu queria discutir isso aí com vocês, dar a minha opinião pessoal, né? Sobre qual indicador eu acho um indicador de referência mais interessante, né? Para a gente estar seguindo ele. Qual que tem sido o indicador que tem performado melhor dentre esses quatro aqui. Então, vou soltar o vídeo, vou fazendo alguns comentários aqui. Ao final do vídeo, a gente faz uma reflexão juntos, beleza? Então, aqui eu vou acelerar esse vídeo, a gente vai passar várias fases aqui. Quando a gente fala aqui do primeiro semestre de 2022, ainda a inflação estava relativamente controlada. Vocês percebam o IMAB aqui. O IMAB é aquela cesta das NTNBs, tá? Então, associadas, né, basicamente ao Tesouro Direto, né? Mas a gente pode estar adquirindo produtos atrelados ao IMAB também, em se tratar de debêntures ou FIINFRAs, né, que são cestas de debêntures. Bom, enfim, vocês estão vendo o IMAB na frente, né, no primeiro semestre, aí, performando melhor que o IPCA, performando melhor que o CDI, performando melhor que o IFIX também. Nessa ocasião aí, a gente estava começando a, né, ter aquela inflação mais crescente, do primeiro para o segundo semestre, realmente teve aquele evento da inflação subindo, vocês vão ver o IPCA crescendo aí, né? O CDI ainda não tinha atingido aquele topo da curva histórica, o 13,75, então o CDI acumulado ainda estava em terceiro lugar, e agora a inversão de lugares, né? No segundo semestre, olha só o efeito aí que teve da inflação. Vocês estão vendo o IPCA apanhando bastante, né, pela deflação. Na verdade, aqueles 3 meses que teve deflação, ele fez esse recolhimento do IPCA aí, né, o IPCA caiu para terceiro lugar aí no ranking, né, e o CDI foi ganhando bastante força, né, o CDI foi consolidando, aquele CDI chegou ao máximo, ao topo histórico dele, né, o 13,75, né, quer dizer, topo histórico dos últimos 5 anos, pelo menos, né. Então o CDI consolidou nessa referência aí, e ele continuou sendo, né, puxando todos os investimentos atrelados a CDI, realmente estavam tendo uma rentabilidade excepcional. Lembrando que esse gráfico aí é sempre cumulativo, tá? Então ele é desde lá do início de fevereiro de 22 até o presente momento, né? É para a gente avaliar realmente nesse período dos últimos 2 anos qual foi o indicador que ao longo do tempo, passando por todos esses eventos, como a gente viu aqui, deflação, os estresse de mercado, subida do CDI, enfim, qual indicador conseguiu entregar mais resultado ao final de tudo isso. Então, o IPCA, né, sofreu bastante, caiu por último aí por causa da deflação. O IFIX também sofrendo bastante, porque o IFIX é muito papel, né, gente? Então, se o IPCA caiu, os fundos de papel também sofreram bastante. O IFIX, nessa época de deflação, sofreu bastante e recolheu bastante, reduziu ganhos, né? E, bom, agora vai ter a virada de ano aqui, de 22 para 23, tá? E a gente vai ver alguns eventos do primeiro semestre. Aqui o CDI já bastante soberano, em primeiro lugar, né? Acumulando aí o fechamento do ano, fechou com 11%, já abrindo o ano com 12% acumulado. O IMAB sempre ali rondeando a segunda posição, sempre na disputa, né, com o CDI nesse período aqui também. Aqui, um pequeno alternância de papéis aqui, vou acelerar um pouquinho o gráfico aqui para a gente fazer as conclusões melhores. Esse período aqui, o IMAB sofreu um pouco, pessoal, quem lembra bem, janeiro, fevereiro, né, vocês viram essa baixa que o IMAB teve agora há pouco, né, ele foi um pouco prejudicado nesse primeiro trimestre, mas depois ele volta a ganhar força novamente, vocês vão ver que ele vai encostar novamente lá no CDI. O IPCA estabilizou, né, no primeiro semestre de 23, já estava mais controlado, né, e o IPCA, vocês vão ver que ele segue nessa mesma batida, ele só vai acumulando pontos aqui para frente, passar para o mês 5. O IFIX apanhou bastante no período, né, pessoal, vocês veem que o IFIX aqui, a rentabilidade dele, na verdade, tem períodos que virou até para negativa, né, em referência ao período inicial sempre do gráfico, né? Então é sempre cumulativo. Bom, aqui o IFIX indo para segundo lugar, né? Estamos aqui no primeiro semestre de 23, ainda passando para o segundo semestre. O IFIX já passa para terceiro. Vejam, o IMAB, em alguns momentos, ele consegue ultrapassar o CDI, a rentabilidade do CDI, mesmo o CDI sendo um nível de rentabilização bastante elevado, né? Vou acelerar aqui para o mês 9, né? O CDI tomando conta, CDI em primeiro, IMAB em segundo. Segue bastante essa configuração, né? Em grande parte dos momentos do tempo. CDI em primeiro, IMAB em segundo, IFIX em terceiro, IPCA em último, né? Logicamente, aqui não é o IPCA, por exemplo, o IPCA mais 6, é a referência ao IPCA puro aqui, tá?
Então acelerei aqui para consolidação, né, fechamento aqui, semana passada, como é que ficou o acumulado, né? Então o CDI acumulado lá desde o início de 22 até o presente momento, conseguiu 26% de rentabilidade, o IMAB 23% de rentabilidade, o IFIX 17%, o IPCA 10%. Ou seja, se você tivesse uma aplicação IPCA mais 7, você teria empatado com o IFIX, né? Teria dado 17% de rentabilidade também nessa aplicação. Bom, quando a gente vê o IMAB em segundo lugar, uma constatação interessante, né? É que o IMAB, na verdade, depende da forma que você está exposto ao IMAB. Por exemplo, se você está exposto ao IMAB através de uma debênture isenta ou de uma cesta de debêntures isentas, que é o caso de um FII Infra, né? Você tem alguns bônus, por assim dizer, né? Porque você não tem a questão do imposto. Então, quando você faz o gross up aí, você acaba tendo um ganho ainda maior. E outra coisa também, normalmente os fundos de infra, né, ele entrega uma spread sobre o IMAB, é o caso do juro, né, a gente viu isso recentemente, o juro conseguiu ganhar bastante bem do IMAB, né, então se um FII Infra, por exemplo, entrega 1,5% de spread acima do IMAB ou 2% acima do IMAB, e isso é isento, quando você faz o gross up, você teria praticamente empatado ou até ganhado do CDI, mesmo nesse período de CDI bastante elevado. Então, essa é a primeira constatação. Aí agora eu queria passar algumas informações importantes para vocês. Congelou a tela nesse último gráfico aqui, eu vou continuar falando mais um pouquinho e eu vou passar para vocês como é que foi a rentabilidade, né, nos últimos 7 anos e 5 anos aqui. Então, esse perfil aí foi um pouco diferente, né? Por exemplo, nos últimos 5 anos, se a gente faz esse levantamento aqui, quais foram o ranking de posições aqui? Nos últimos 5 anos, o IMAB ficou em primeiro lugar, com 58%, CDI em segundo, com 45%, e FIX em terceiro, com 40%, e IPCA em último, com 33%. Então, se a gente analisar esse mesmo gráfico, né, nos últimos 5 anos, esse perfil aí se mantém. Entretanto, existe uma alternância de posições entre o primeiro e o segundo lugar, sendo que o IMAB ultrapassou, né, o CDI basicamente em mais de 10 pontos, né, mais precisamente em 14 pontos acima do CDI. Então o IMAB realmente é um indicador bastante difícil de ter outro indicador que consiga bater ele, né? Quando a gente faz esse levantamento para vários períodos de tempo, a gente chega a essa conclusão. Fazendo o mesmo levantamento para os últimos 7 anos, né, pegando lá desde 2017 até o presente momento, até 24 aqui, 2017, quando o Brasil já estava naquela recuperação melhor, tinha passado o ano 2016, então é um período interessante para a gente avaliar 2017 até o presente momento. Então, o IMAB, de 17 até o presente momento, 7 anos de linha de tempo, ele rentabilizou um equivalente a 100%. Né? O segundo lugar, nesse mesmo período, ficou o IFIX, com 77%. Em terceiro lugar, o CDI, com 69%. Em quarto lugar, o IPCA, com 42%. Então perceba que quando a gente pega janelas mais longas, você vê isso aí também. Janelas que não foram muito favorecidas por um CDI extremamente alto, né, que tiveram períodos de CDI mais baixo, o IFIX costumeiramente ele passa o CDI, né? Ele costuma entregar mais que o CDI nesses períodos justamente onde o CDI é mais normal, né? Não é esse pico histórico que a gente teve aí de 13,75 recentemente que a gente viu. Então a constatação seria essa, né? Os 7 anos aí, repetindo, né? IMAB 100%, IFIX 77%, CDI 69%, IPCA 42%. Então, conclusões em linhas gerais, né? Quando a gente avalia essa leitura que a gente fez juntos aqui dos 2 últimos anos, é uma leitura de um cenário onde teve um pico, realmente uma coisa um pouco fora do padrão até, com relação à taxa Selic, com relação à CDI. Isso não vai se repetir, né, em 2024, pelo menos é o que está previsto. Possivelmente também não nos próximos anos, né? Então a gente imagina, entende, o mercado entende que realmente essa CDI vai se estabilizar no nível mais normal, no nível de um dígito aí. Em ela estabilizando nesse nível aí, a minha opinião pessoal, baseado nesse histórico que eu relatei para vocês nesse vídeo aqui, é que existe sim grande possibilidade realmente do IMAB estar figurando no primeiro lugar, né, desse ano de 2024 aí, também nos próximos anos, né, mas como a gente viu, o IMAB tem histórico de ganhar sempre, né, se a gente faz os 10 últimos anos para cá, o IMAB sempre é o primeiro lugar da posição, né, realmente é um indicador quase que intransponível para outros atingirem o mesmo nível que ele. Então, na minha opinião, pessoal, lógico que isso não é recomendação, mas baseado em tudo isso que a gente viu aqui, em histórico. Na verdade, histórico nunca vai ser uma referência, uma rentabilidade passada,
uma referência de rentabilidade futura. Mas nesse caso aqui, estamos falando de uma cesta de índices e indicadores, é um indicador técnico, a curva de juros real, ou seja, a exposição à curva de juros real aqui no Brasil sempre foi, na verdade, um fator de ganho. Quando você está exposto à curva de juros real, né, o juros real sempre acompanha, na verdade, as precificações acompanham a economia real, né? Então, os juros ele tende a acompanhar, tende a refletir e ele tende a entregar mais do que os demais produtos. É o que a gente viu nessa janela aqui de 7 anos, de 5 anos. E nessa janela de 2 anos, a gente viu o IMAB chegando muito parelho com o CDI, mesmo o CDI estando nos topos históricos, né? Então, na minha humilde opinião, acredito aí que o ano 2024 a gente vai ter essa presença muito forte aí do IMAB nas primeiras posições, se não na primeira posição, né? E aí o IFIX certamente vai ser favorecido esse ano pela baixa da CDI, a gente já está vendo isso, né? O quanto ainda não sabemos, né? Mas certamente será favorecido, principalmente os fundos de equity, tá? E o IPCA, vamos ver, né? Se as projeções de IPCA do relatório Focus aí se cumprirem, né? Realmente o IPCA deve figurar um pouco mais abaixo aí. Bom, o contexto geral seria esse, pessoal. Esse vídeo não é nenhuma recomendação, é apenas uma reflexão sobre como andaram, né, os nossos 4 principais indicadores aqui no cenário dessa janela de 2 anos que eu mostrei para vocês e a janela de 5 e de 7 anos que eu relatei com os números aqui para vocês também. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.